Vamos passar para a palavra do Senhor, que será ministrada nessa noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. Nós estamos numa série de mensagens na carta de Pedro, a sua primeira carta. Nós tivemos 2 domingos, sem a mensagem em Pedro. Um domingo eu estava no aniversário na igreja em Itabira. O presbítero Rubens trouxe uma mensagem. No domingo passado, o pastor Rafael, da Igreja Presbiteriana Abrigo, esteve aqui conosco também, trazendo uma palavra temática sobre missões. E hoje nós retomamos a nossa série de mensagens, e nós vamos para 1 Pedro, capítulo 3, os versículos 8 em diante. Nossa última mensagem, nessa carta, nós falamos sobre o que Pedro trata para o aspecto do casamento, tanto para os maridos e as esposas. Nós estamos no contexto da submissão, do serviço cristão. E hoje nós vamos falar sobre também esse aspecto da submissão com a relação ao outro, ao próximo, a quem Deus coloca junto a nós. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 12. Eu vou ler essa passagem, os irmãos acompanhem atentamente a leitura do texto. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e viver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar? Feche seus olhos. Nesse momento nós vamos dirigir mais uma oração ao nosso Deus. Pai bendito, a tua palavra foi lida, e ela é a sua voz, ela é a sua verdade, ela é perfeita, Deus. A sua palavra, nós sabemos que ela é inerrante, ela é infalível, e ela é capaz de alcançar o mais duro coração, e fazer com que esse coração seja transformado num coração de carne, moldado pelo amor do Senhor. É nisso que nós cremos. Nós cremos sim, Deus, no poder da sua palavra. E é por isso que nós nos colocamos nesse momento diante dela, pedindo ao Senhor que o Senhor fale conosco, que o Senhor fale comigo, fale com os meus irmãos, minhas irmãs, e que o teu Espírito Santo, Deus, possa nos conduzir em cada uma dessas passagens que nós lemos aqui, cada um desses textos, cada uma dessas afirmações, para que não somente seja entendido o teu texto, mas aplicado nos nossos corações. É isso que eu peço ao Senhor, que no abrir da minha boca e no ouvir dos meus irmãos, nós tenhamos aqui uma noite rica da salvação e da redenção do Senhor. É isso que eu peço em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, talvez aquilo que mais difícil nós vamos enfrentar em toda a nossa vida seja relacionamentos. Coisa mais difícil, a coisa que todos nós temos dificuldades em vários tipos de relacionamentos, das mais diversas. A gente tem uma série de dificuldades de relacionar. As empresas gastam muita grana, não estou falando de pouco dinheiro, nós estamos falando de muito dinheiro, para tratar dentro delas um negócio que chama relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal. Que nada mais é a relação que existe entre as pessoas.
E as empresas gastam muita grana para que esse tal relacionamento interpessoal ele seja um pouco melhor dentro das empresas. Obviamente, a gente está falando de mundo corporativo, de empresas, né, de CNPJs, né? Estamos falando de instituições que têm uma religião por trás ou que têm uma fé por trás, né? Nós sabemos o motivo, nós, o povo de Deus, sabe o motivo porque as empresas precisam gastar muita grana com relacionamento interpessoal, ensinando um funcionário a ser mais gentil com o outro, a ser mais educado com o outro, ensinando um funcionário a estar atento à demanda do outro, né? Ensinando os colaboradores a sentarem juntos e resolverem os seus problemas na mesma mesa. É muito dinheiro que é gasto com isso. As empresas estão preocupadas com isso e estão atentas o tempo todo com isso. Só que elas não sabem o motivo que faz isso causar. Assim, pelo menos de uma maneira fria e empresarial, elas não vão falar que isso é fruto do pecado. Mas né? Os altos executivos, aqueles que são descrentes, muitos ateus, ou podem ter uma expressão de fé distorcida, eles vão falar que é assim mesmo, né? Que isso tem que ser cuidado. Mas nós temos a visão correta da realidade, nós temos uma cosmovisão diferente do que as pessoas que não têm Deus têm, né? Porque Deus, que criou todas as coisas, nos ajuda a enxergar as coisas como elas realmente são. Então, quando a gente tem algum problema de relacionamento na empresa, eu não tenho dúvida nenhuma, eu olho para aquilo e falo assim, isso é fruto do pecado. Até quando eu mesmo, às vezes trato não da maneira adequada como eu deveria tratar um colega de trabalho, eu sei que aquilo é fruto do pecado, que ainda tenta, ali com o seu ferrinho, né, fazer com que a gente caia nessa armadilha. Então, assim, as pessoas discutem no trabalho, brigam no trabalho, né? É muito comum várias pessoas não conversarem com outra no trabalho. É um ambiente meio estranho, né? Agora, triste mesmo é quando isso ocorre na igreja. Na empresa, a gente tem até uma justificativa, né? Porque são diversos tipos de expressão de fé, diversos tipos de expressão religiosa, alguns ateus, outros não, alguns até falam que tem Deus, mas vivem como se não tivesse. Então, lá, ok, lá, a gente saber que tem isso, até cabe dentro de uma expectativa ou de uma certa lógica. No povo de Deus, essa lógica não se aplica. Quando a gente vê irmãos, ou que se dizem irmãos, da mesma família da fé, e não conversam com outros irmãos da mesma família da fé, eu não consigo achar em nenhum pedaço das Escrituras Sagradas alguma coisa que faz com que isso seja adequado, seja um comportamento que deve ser aceito no povo de Deus. Não tem. Podemos vasculhar de Gênesis a Apocalipse, a gente não vai encontrar. Não vai, irmão. Você pode colocar um propósito no seu coração de ler 10 versículos por dia, né, que é pouca coisa, você fazer uma leitura bem pausada, bem tranquila, e fazer ponta a ponta ali essa leitura, você não vai encontrar em nenhum lugar das Sagradas Escrituras algo que compactue com algum aspecto em que a comunhão entre os filhos de Deus ela possa ser quebrada. Não pode. Não vai encontrar. É muito triste quando isso acontece. Muito triste. É fazer o inverso daquilo que Cristo nos manda e é ter um comportamento totalmente contrário que o nosso mestre teve, Jesus Cristo. E nos mandou fazer isso. Nós estamos numa parte da carta que o Pedro ele está fechando um entendimento. Ele está fechando um entendimento que ele já está abordando e o versículo 8 começa assim, finalmente. Ele está terminando a carta dele? Não está. Se olhar aí para a sua Bíblia, você vai ver que ainda tem mais coisas. Né? Nós estamos aqui na metade do capítulo 3, tem o capítulo 4, o capítulo 5, mas Pedro não está terminando a carta dele. Esse finalmente, que foi o que nós lemos aqui, é um versículo que está introduzindo a conclusão de um pensamento. Por isso que ele fala assim, finalmente, porque ele veio nos orientando a igreja do seu tempo e a igreja dos nossos tempos a sermos submissos
O tema central de tudo aquilo que nós estamos falando nessa parte da carta de Pedro é submissão. E ele já nos ensinou, e nós já tivemos a oportunidade de aprender por meio da palavra dele aqui, como nós devemos nos submeter às autoridades, e àqueles que detêm todo tipo de autoridade. A gente já viu isso, está lá no capítulo 2, como nós devemos ser submissos às autoridades. Nós já caminhamos, nós vimos como nós devemos ser submissos àqueles também a qual nós prestamos algum tipo de serviço no âmbito profissional mesmo. E lembra que Pedro está usando a ideia dos piores exemplos que ele poderia abordar. Quando ele vai falar sobre submissão às autoridades, ele está falando para um povo que era submisso ao Império Romano, que tinha a mão de ferro. E ele está falando, submetam-se às autoridades. Quando ele vai falar da questão de trabalho, da gente submeter aos nossos senhores, ou aqueles que nos dão o trabalho, ele pega o pior exemplo de todos. Eles falam aos escravos. Os escravos, submetam-se ao senhorinho dos seus senhores, praticando bem. Submeter às autoridades, praticando bem. Depois ele vai, e foi a última texto que nós lemos, sobre como nós devemos, os maridos, se submeterem às esposas, e as esposas aos seus maridos. Então o tema está tratando de submissão, é o grande tema nessa parte da epístola de Pedro. E agora ele vai entrar e falar da submissão que nós devemos ter ao outro. Qual outro? É esse que está sentado aí do seu lado. Está sentado atrás de você, que está sentado na sua frente, aquele que está próximo de nós, o outro. A vida na comunidade. Nós não fomos criados para viver separados, né? A vida humana, ela não é possível na individualidade. Se cada um for para uma ilha deserta e cada um habitar sozinho essa ilha deserta, a vida humana acaba. Ela simplesmente acaba. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para que nós vivamos em comunidade. E quando o Evangelho, ele vai resgatando os perdidos, e Deus une esses perdidos numa comunidade de fé, na verdade, esses perdidos que foram lavados, né? Vai juntando a família da fé, Deus faz, por meio do Evangelho, aquilo que Ele propôs lá no início da criação, que as pessoas pudessem viver em comunidade, mas em harmonia. Porque quando o pecado entrou no mundo, a primeira coisa que ficou afetada foi a relação nossa com Deus. Primeira coisa, no vertical. Essa foi afetada diretamente. Quando o homem e a mulher pecou, acabou, naquele momento, a relação direta com Deus. Foi a morte espiritual. Imediata. Não precisou Deus chegar para constatar que aquilo era um pecado e que, de fato, a relação estava quebrada. Não. Quando o homem pecou, acabou o relacionamento vertical entre nós e Deus. Que só pode ser restituído depois por Cristo Jesus. Só que também, aí vem o segundo efeito direto do pecado. Quando o pecado entrou no mundo, aquela comunidade, que era um homem e uma mulher, que viviam em grande harmonia, já começou a ter problemas. Quando Deus chega, Adão, vem aqui. Adão chegou. Não chegou não, né? Escondeu, né? Aí Deus tem que ir lá. Adão, vem aqui. E Adão se coloca assim, Adão, o que você fez? O que Adão falou? A mulher que o Senhor me deu. Opa, já começou. Já começou o segundo problema da humanidade. A gente criou um problema com Deus, e o pecado, ele é tão cruel, que ele também já afetou diretamente a nossa relação com o outro. Ó Deus, foi a mulher que você me deu. Já apontando para a mulher, Eva deve ter falado, uai, como assim, uai? Mas foi você também. E aí deve ter começado a primeira discussão do mundo ali, né? Não tinha, vivia em harmonia. Mas começou a discussão. Os relacionamentos foram totalmente afetados. E a gente, a partir dali, começou a ter dificuldade de relacionar um com o outro. E veja só, eu não preciso nem trazer exemplos aqui, irmãos, além desse de Adão e Eva, porque eu tenho certeza que todo mundo, a partir de mim, eu tenho aqui vários exemplos pessoais, individuais, que eu posso trazer e falar da dificuldade que eu tenho de relacionar com outras pessoas, ou como eu já feri outras pessoas.
E eu tenho a convicção, essa aqui é a única certeza que eu tenho, posso pregar sem medo de errar, que todo mundo aqui em algum momento já feriu 1, 2, 3 ou 4 pessoas. Eu não tenho dúvida disso, infelizmente, irmãos. Infelizmente. Posso olhar para cada um assim como eu olho para mim mesmo. E eu sei que a gente já feriu alguém. Eu sei que a gente ainda continua ferindo algumas pessoas. Isso é o pecado, irmãos, que ainda nos assedia tenazmente e tenta afetar as nossas relações com o outro. Só que Pedro está nos dando uma aula. Ele está inspirado pelo Espírito Santo, ele está sendo conduzido por Deus a escrever o que está escrevendo, e ele está nos ajudando a nós, primeiro, nos relacionarmos com as autoridades civis, nos relacionarmos com os nossos chefes, com aqueles que nos supervisionam no nosso trabalho, que nos lideram. Ele está nos ensinando a como que os maridos devem tratar as esposas, como as esposas devem tratar os maridos, e agora ele está nos ensinando como a gente deve tratar os outros. Aí, para não ficar ninguém de fora, ele trata os outros. Ele já ampliou. Agora cabe todo mundo aqui, né? Se ficou algum tipo de relacionamento do lado de fora, ele quis tratar de maneira particularizada alguns tipos de relacionamento, agora ele vai para a amplitude. Ele fala assim, veja só, tem um aspecto que a gente deve viver uns com os outros, que é a ética cristã. É uma forma de comportamento que Deus ensinou para o seu povo e ensina para o seu povo. E é o desejo de Deus para o seu povo. Então, concluindo isso, ele fala assim, finalmente, vamos para o texto aqui, no versículo 8, ele fala assim, sede todos de igual ânimo. Ele já dá uma orientação. Para que nós tenhamos a nossa alma, o nosso pensamento, aquilo que nos faz povo de Deus, a gente tenha um igual sentimento um pelo outro. Ser de igual ânimo. E aqui eu sou reportado para Efésios, quando fala da unidade, que a fé em Cristo Jesus e a sua salvação proporciona. O primeiro fruto da salvação é a união. Eu já disse isso aqui quando nós pregamos em Efésios, e eu vou lembrar. Eu comecei falando que quando o pecado entrou no mundo, afetou a nossa relação vertical com Deus e a nossa relação horizontal com as pessoas. Quando o Evangelho nos alcança, acontece também de maneira imediata a restituição direta daquilo que a gente perdeu no Éden. A primeira coisa que é restabelecida quando o Evangelho alcança os nossos corações e nós depositamos a nossa fé e esperança em Cristo Jesus, o fruto da salvação nos leva primeiramente a ter restabelecido o nosso relacionamento com Deus. E o segundo, ter estabelecido o nosso relacionamento com o outro, com o próximo, com o outro. Porque imediatamente quando nós somos salvos, nós somos incluídos na família da fé. Que beleza é o Evangelho, né? Resolve de uma vez só os dois grandes problemas do Éden. Nosso problema com Deus e nosso problema com o outro. Nos coloca como filhos de Deus, adotados por Ele, aquele que nos ama, e já automaticamente nos coloca numa família da fé que é convidada, que é convocada a viver em harmonia, expressando o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Que grande beleza há no Evangelho de Cristo Jesus quando ele faz isso. E isso nos faz caminhar juntos, de igual ânimo. Não é um para o lado, um para o outro, um para trás, um para frente, um para a direita, para a esquerda. São juntos, de igual ânimo. Continua, compadecidos. A ideia do compadecidos é partilhar a dor do outro. Partilhar a dor do outro. E que grande beleza há no povo de Deus, quando um dentre nós sofre, e o povo de Deus se une, se junta, compartilhando daquela dor. Que beleza! Olha o que a família da fé é capaz de experimentar e externar por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Deixa a sua Bíblia marcada em 1 Pedro, vai comigo ali em 1 Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler o versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 12,
1 Coríntios, capítulo 12, versículo 26. Vamos ler juntos esse versículo? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Irmãos, nós somos chamados por Deus a exercitar como servos submissos que nós somos uns dos outros. Lembre que o assunto central, neste momento da carta de Pedro, é submissão. Ele está nos chamando a compartilhar a dor do outro. Irmãos, várias pessoas em todo tempo sofrem conosco. Sofrem conosco. Este momento, apenas como um dos exemplos. Nós temos um irmão, que é alguém muito amado por nós, que está sofrendo, está com dor, e tem encontrado um grande desafio na sua vida. Pessoa que nós amamos, o presbítero Hélio. E a título de um exemplo, e não exaltando nominalmente uma pessoa, porque a igreja está empenhada nisso, mas eu vejo, por exemplo, como a Léo se dedica tanto em estar ali próximo ao irmão, sustentando aquilo. Isso não é porque a Léo é melhor do que todo mundo, aquilo. É o Espírito Santo guiando a nossa irmã, Deus. É o Espírito Santo movendo o povo de Deus, como eu sei que vários outros irmãos e irmãs também sentem uma dor junto com o nosso irmão Hélio, e nós estamos sofrendo juntos. Isso é compadecer. Isso é falar, a dor do irmão é uma dor minha. Se um sofre, todos sofrem. Se um é honrado, todos são honrados. E aí o compadecimento não é só uma emoção que vem aqui, a gente só tem aquele sentimento, oh meu Deus, meu irmão está sofrendo, né? Deus tem a misericórdia dele, às vezes a gente não ora, tudo. Mas louvado seja Deus, inclusive eu queria expressar isso aqui, frente à igreja, porque eu vejo os irmãos empenhados, inclusive financeiramente, em compadecer juntos na dor daquele irmão, podendo sustentar ele, aliviando a dor, aliviando o fardo, e isso é ser o povo de Deus, irmãos. E Deus pede para que realmente a gente se compadeça mais dor. É apenas uma situação, mas vários dos nossos irmãos e irmãs sofrem neste momento. E a gente precisa olhar para aquele que está próximo de nós e compartilhar a dor dele. E dizer de maneira real e verdadeira, o meu ombro está aqui, a minha mão está aqui, eu estou aqui para ajudar, o meu tempo está aqui, os meus recursos estão aqui se for necessário. Isso é compadecer. O compadecimento, ele é aliado a ações reais, verdadeiras. O compadecimento tem que ser palpável. A gente tem que tocar na compaixão. Compaixão não é um sentimento. Compaixão é uma atitude. A gente toca na compaixão. E Pedro está falando, como servos que nós somos, nós devemos nos compadecer. Sofrer a dor do outro, juntos. Porque quando um membro sofre, todos sofrem. E ele continua, nós devemos ser fraternalmente amigos. Essa é a ética cristã. A ética cristã junta pessoas improváveis e fazem com que essas pessoas sejam amigas, sejam fraternas umas às outras. Eu já falei isso aqui e repito. Nós temos mil motivos para talvez não se chegar próximo do outro, 1000 motivos para não conversar com o outro, 1000 motivos para a gente não compartilhar a nossa vida comum, mas Deus nos chama para sermos parte da família dele, e como parte dessa família, Deus nos chama a desfrutar de amizade. É por isso que a igreja, ela não pode ser só um encontro social do domingo. Domingo não é um encontro social. Domingo é um encontro comunitário do povo de Deus para prestar um culto ao nosso Senhor. Mas nós deveríamos nos esforçar sempre para cultivar entre nós amizades verdadeiras. Porque está falando, vejam só, sejam fraternalmente amigos. E eu sei que todo mundo tem outras amizades, essas amizades são muito saudáveis, inclusive nós precisamos ter outras amizades. A gente precisa se aproximar de pessoas crentes e também de pessoas não crentes, até para que essas pessoas conheçam o amor de Jesus por meio da nossa vida. E muito mais do que, às vezes, uma distribuição de folheto, que às vezes nós fazemos aqui no bairro,
Irmãos, nada é tão profundo na comunicação do evangelho do que viver próximo de outra pessoa. Então a gente precisa cultivar relacionamentos com outras pessoas. É por isso que eu não sou favorável e nunca serei a ter atividades sempre na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não sou favorável. Porque nós devemos desenvolver relacionamentos com outras pessoas, com os descrentes, para que elas conheçam o amor de Jesus por meio da minha vida. E se a gente não relaciona com os outros, como é que essas pessoas vão conhecer Jesus Cristo? Nós precisamos nos envolver com todos esses tipos de amizade. Isso é uma necessidade da igreja. Agora, veja só, nós precisamos cultivar amizades entre o povo de Deus. Entre nós aqui, nós temos que ser amigos verdadeiros. É por isso que eu falo que realmente não dá para compactuar cristãos que são inimigos. Essas palavras não são casadas. Não existe cristãos inimigos. Se existir essa ideia, é porque, ou duas coisas, né? Ou não é cristão verdadeiro, ou essa inimizade é só alguém que está fazendo gracinha, não são inimigos verdadeiros. Porque é impossível combinar as duas palavras, cristãos e inimigos. Não existe isso. Cristãos, eles são amigos, fraternalmente. Obviamente que existe um caráter de intimidade que é criado com mais intensidade com um ou com o outro. É lógico que vai ser a nossa vida assim. Às vezes a gente vai ter mais afinidades e expressar uma amizade mais profunda com determinados irmãos da igreja. Talvez nem tanto com outros. Mas num aspecto mais profundo ou menos profundo, nós somos chamados a desenvolver um bom relacionamento com todos da igreja. Nós somos chamados a ter essa amizade fraterna. Amigo. Talvez não é a pessoa que abra a geladeira lá de casa, mas é aquela pessoa que ela pode saber que sempre tem uma casa aberta para tomar um cafezinho junto. Porque a gente sabe que tem gente na igreja que é mais atrevido mesmo, né? Chega e abre a geladeira da nossa casa, né? A gente sempre tem alguém da igreja que faz isso, né? Vai ali, já pega ali. Tem gente muito atrevida mesmo, pega o ovo, já frita, né? A gente sabe que tem isso. Isso é muito saudável, isso é muito belo, né? Graças a Deus que a gente tem esse nível de amizade. Mas a gente não vai desenvolver isso com todo mundo, né? Ainda bem, né? Porque senão não ia parar o ovo na geladeira, né? Ia ser tudo, né? Isso obviamente, irmãos, é a natureza nossa. Nós só conseguimos desenvolver isso com algumas pessoas. Até porque amizade mais profunda demanda tempo, e a gente não tem tempo para desenvolver amizade profunda com 100 pessoas. Quem encontra 2, 3, 4 amigos íntimos, irmãos, tem um grande tesouro nas mãos. Tem um grande tesouro nas mãos. Agora, nós devemos ser amigos de todos. De todos. Eu não posso ter rusga com o irmão. É verdade que muitas vezes a gente pode se esbarrar e achar que aquele esbarrão foi meio estranho. Mas a gente tem que conversar e acertar aquilo rapidamente. No povo de Deus não cabe isso. Não cabe isso. Temos que ser fraternalmente amigos, misericordiosos. Misericordiosos. A ideia da misericórdia é, além de olhar para a dor do outro, né, se compadecer do outro, é de fato fazer com que o nosso próprio sentimento ele seja reduzido a uma servidão tão humilde que se coloca à disposição do outro, mesmo quando o certo era muitas vezes a dureza, a repreensão, ser mais justo, ser mais duro com o irmão. Deus nos chama a ser misericordiosos. E Ele está mandando a gente espelhar quem? Justamente o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso próprio Deus. Deus, Ele tinha todos os motivos do mundo para qualquer um aquele fulminar instantaneamente. Se não fosse a misericórdia do nosso Deus, irmãos, nós não merecíamos a vida. Nós não merecíamos estar respirando nesse momento. O que nos coloca vivos, estando aqui, por exemplo, podendo ouvir esse sermão, é a misericórdia de Deus. Se não fosse a misericórdia do Eterno, o que nós seríamos? Pó. Seríamos pó, irmãos. Então, que pretensão nós temos, ou nós podemos ter, de ser, eu diria, mais justo que o rei? De querer exercer justiça enquanto Deus nos pede misericórdia. Nós somos chamados para ser misericórdia, para sermos misericordiosos. Essa é a ética cristã. Ela inverte tudo.
Porque o mundo vai falar que no momento em que alguém errou contra você, você deve punir essa pessoa com a mão mais forte. E Deus fala assim: sede misericordiosos. E aí, ligado, aqui no final do versículo 8, fala humildes. Humildes. A ideia da humildade é nos colocarmos com o sentimento sempre abaixo do outro. É um sentimento em que nós estamos abaixo do outro, não porque nos falta qualidade. A ideia da humildade é sempre nós olharmos para o outro com um olhar de humildade, sabendo que esse outro precisa ser servido por mim. Isso é humildade. A humildade verdadeira é essa. Onde pessoas possuem talentos, os mais diversos tipos de recursos, emocionais, materiais, todos os tipos de recursos, mas ela se coloca abaixo do outro, olhando para cima e perguntar: o que você precisa de mim? Eu estou aqui para te servir. Isso é humildade. É totalmente distante do que é a soberba. E aí no versículo 9, a ética cristã inverte toda a realidade do nosso mundo, né? Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fosse chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Olha como a ética cristã, ela é totalmente contrária ao que o mundo prega e o mundo deseja que seja a nossa reação diante do mal. Eu queria ler só alguns textos aqui, para que a gente tenha a profundidade correta do que Pedro está colocando aqui para todos nós, para que a gente não seja consumido com um pensamento individualista, esse pensamento voraz do nosso tempo, que fala que a gente tem que pensar somente em nós, e que a gente deve, se a gente sofrer algum prejuízo, isso não pode ficar barato, tem que ter o troco. Vamos lá em Romanos 12, convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos 12, os versículos 14, deixa eu só confirmar aqui, mas eu acho que é o 16, Romanos capítulo 12, versículo 14 a 17, veja só o que diz a palavra de Deus, Romanos 12, a partir do versículo 12, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de sermos orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Agora Filipenses capítulo 2, versículos de 2 a 4. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos de 2 a 4. Diz assim a palavra de Deus: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Agora 1 Tessalonicenses 5, versículo 15. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. Esse eu convido todos a ler junto comigo esse texto. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 15. E assim diz a palavra de Deus: evitai que alguém retribua outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. E por fim, as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, Lucas 6, 27 e 28.
Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 27 e 28. Vamos todos ler juntos também? Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Essa é a ética cristã, irmãos. É isso que Deus nos chama. Deus não nos chama para fazer o contrário disso. Aqui são as próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo: eu digo a vocês, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. E é assim que Pedro está encerrando essa grande perspectiva, como que nós devemos tratar os nossos relacionamentos nos mais diversos. Olhar um para o outro e falar assim, mesmo quando nós fomos prejudicados, a gente não deve pagar o mal pelo mal. Não deve. E às vezes a gente cresce aprendendo isso, a revidar o mal com o mal. E a gente às vezes ensina isso para os nossos filhos. A gente aprende isso, continua partilhando isso. É óbvio que eu sei que eu não estou mandando ninguém ser bobo aqui. Não estou falando para ninguém ser bobo, para ninguém sofrer algum tipo de abuso. Mas muitas vezes nós alimentamos isso que o pecado produz. É por isso que a ética cristã ela é totalmente inversa do que nós acreditamos ser o correto. É porque é óbvio que diante do mal, o nosso desejo é que o mal seja punido. É óbvio. Mas não foi assim que Jesus nos ensinou. E por mais que a gente queira fazer isso, Jesus manda a gente fazer o contrário. E a gente precisa obedecer ao nosso mestre. Precisa obedecer ao nosso mestre. Eu lembro, ano passado, o Davi chegou para mim e falou que um coleguinha dele estava falando algumas coisas que ele não estava gostando. Coisa de criança, né, irmãos? E eu até perguntei ao Davi se era só falar mesmo, né? Porque às vezes o menino estava chegando mais junto, né? Sei. Não, ele falou, não, eu só estava falando alguma coisa comigo que eu não estou gostando, eu já falei uma vez, e continua, né? E a gente é filho nosso, né? A vontade de nós fala assim, não, então, Davi, pega a sua mão e planta na orelha dele, né? A gente, né? Se a gente for deixar a nossa humanidade dar um conselho bom, a gente vai falar isso. Não, pega, planta a mão na orelha dele e está resolvido o negócio, né? Um vai para um lado, vai para o outro, não sei quem vai bater ou quem vai apanhar, mas está resolvido, né? Só que, apesar do desejo do nosso coração ímpio falar isso, né? Não foi isso que Jesus nos ensinou, né? Como eu disse, ele não nos ensinou a ser bobo. Mas ele nos ensina um outro caminho para que as coisas sejam resolvidas. E não é o caminho da produção do mal. Deus nos chama, enquanto cristãos, a produzir o bem. Naquele dia, eu ajudado por Deus, falei assim, Davi, você vai dizer uma coisa para o seu colega. Primeiro você vai falar com ele que, você vai olhar nos olhos dele de maneira firme, né? A gente precisa também ensinar os nossos filhos, né, homens, a também se proteger, é óbvio, né? Você vai olhar nos olhos dele, você vai falar assim, ó, eu não quero que você faça mais isso comigo. Eu não quero. Isso não é para ser feito, porque isso é muito feio. Não é para ser feito. E se você continuar fazendo, eu vou falar para o meu pai, que ele vai falar com o seu pai. Ponto. Falei assim, é isso, Davi. E tá, assunto encerrado. Você volta para trás, e se ele continuar fazendo, você vai falar. A gente poderia ter alimentado a corrente do mal, né? Não, Davi, se ele falar, revida. Porque muitas vezes é assim que nós ensinamos os nossos pequenos, né? Revida. Outro dia, até pegando mais um exemplo de casa, né? O João, ele sabe mais ou menos o estilo do João, né? E o João estava ali correndo com um chinelo para cima do Davi, né? E o Davi correndo, né? E aquele negócio, e aí eu falei com o Davi, Davi, você não pode deixar um negócio desse, né? Aí o Davi foi lá e deu um saculejo no João. Eu falei, não, calma, Davi, não é assim, ué. Calma aí. Você é maior, você tem mais força que o João, você vai tomar o chinelo dele. Não vai pegar o chinelo e dar uma chinelada no João, não é assim que a gente revida. Não é assim. Você vai pegar o chinelo da mão dele. E com o João a gente conversa, mas você não pode conversar. Né? Porque já entendeu o que, uai? Você tá, então, não vai, Davi, você não pode deixar, já foi lá e então tá bom, uai, né? Já partiu para cima, né? Não, calma aí, uai, toma o chinelo só da mão dele, não precisa fazer mais nada não. Uai. Mas o pecado nos
nos faz agir imediatamente punindo o mal com o mal, irmãos. E não é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E Pedro, ele está refletindo unicamente a doutrina do Senhor Jesus. Ele está falando assim, não pague o mal por mal, nem injúria por injúria. Veja, o texto aqui é sobre submissão, e o modelo que Pedro está diante dele é o modelo do próprio Senhor Jesus Cristo, que não pagou o mal com o mal. Ele não pagou a injúria com injúria. E se nós acharmos que nós temos alguma coisa que nos faça acreditar que nós podemos punir o mal com o mal, ora, nós estamos completamente errados. Porque nem o Senhor Jesus Cristo, que tinha toda a força, ele é muito mais forte que Sansão, muito mais poderoso que o rei Davi, ele poderia punir todo o mal com a morte a todos, e em Cristo Jesus isso não seria mal, porque Cristo sendo Deus, ele nunca poderia punir o mal com o mal, a punição de Deus ainda seria perfeitamente boa. Ele não fez, ele sofreu todas as consequências do mal que foi destinado a ele, numa cruz, por nós. Nós não estamos habilitados a fazer diferente, não estamos. É por isso que Pedro fala, não pague o mal por mal, não injúria por injúria, antes, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pedro nos chama a inverter isso e abençoar as pessoas. É amar os inimigos, é abençoar os que nos perseguem, porque nós somos o povo da paz, nós somos o povo da luz, nós somos chamados, assim como Israel era chamado na antiguidade, para no alto do monte ser aquela cidade que brilha a sua luz e a sua verdade para aqueles povos que matavam uns aos outros e se destruíam. Israel foi chamado para ser uma luz no meio daquilo. Nós, como povo de Deus, somos chamados para ser o novo Israel de Deus, uma luz que brilha no meio dessa escuridão, onde as pessoas estão se matando, se degladiando. Nós somos chamados para ser o povo que abençoa os outros, para que externa a luz em vez da escuridão. É por isso que a gente não paga o mal com o mal. É por isso que a gente sempre produziu bem, até em situações difíceis. Às vezes nós vamos sofrer as injustiças. O Cláudio pode estar aqui sempre falando assim, sempre existe um caminho que ele pode ser percorrido de justiça. Eu não preciso caminhar pelo caminho do mal. Se alguém me roubou, eu não vou roubar outra coisa dele. Eu posso requerer a justiça, mas eu não vou produzir mais mal. É assim que Cristo nos ensina. E ele termina esse texto citando o Salmo de número 34, versículos 10, 11 e 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Aí Pedro agora ele resgata uma palavra do Antigo Testamento, o Salmo 34, para afirmar e fundamentar tudo aquilo que ele disse aqui. E trazendo um elemento que é muito interessante e propício aos nossos tempos. Você quer viver dias felizes? Você quer realmente desfrutar de dias mais tranquilos? Você quer ter paz com as outras pessoas? O conselho que nós vemos no Salmo 34 é: refreie a sua língua. Sabe o que produz o mal do mundo? Produz as inimizades, produz as separações, produz essa ideia que irmãos da fé não comungam com outros irmãos da fé. Sabe o que faz com que irmãos de sangue não conversem com os outros irmãos? A grande maioria esmagadora dos casos é a língua, irmãos. Nós falamos mais do que convém. A gente tem uma séria dificuldade, às vezes, de controlar esse negócio que fica entre os dentes aqui. A língua, ela produz um mal incalculável. Quantas pessoas simplesmente
são inimigas das outras pelo simples fato do falar. Nós, como povo de Deus, deveríamos ser aqueles que pensam antes de falar. Existem duas virtudes que são fruto do Espírito, que é o domínio próprio e a longanimidade. A ideia da longanimidade é que em tudo que nós fazemos, o cristão tem que ser longânimo. Ele tem que segurar o ânimo da sua alma um pouco mais. Isso é longanimidade. É aquele negócio que a gente tem que reagir imediato, mas Deus nos chama e produz em nós um fruto do Espírito que é para ser longânimo, de longo ânimo. Espera um pouquinho. Metade dos nossos problemas resolveria só nesse longo ânimo. E por fim, domínio próprio. Dominar nós mesmos, nosso pecado, aquilo que nós temos. Né? A língua, infelizmente, é o grande produtor das separações que nós temos hoje. Grande mal, por isso ele traz o Salmo 34. Refreia a língua do mal, evite que os lábios falem dolosamente, a partes do mal, busque a paz. E ele encerra com o versículo 12. Porque nós poderíamos sair daqui e falar assim, meu Deus, aí não é fácil viver no mundo. Porque esse mundo produz mal. E o mais fácil mesmo é o mal contra o mal. É assim que a gente deveria viver. Porque fica mais fácil eu combater o meu inimigo e Deus está nos chamando a viver de outra maneira. E parecendo que a injustiça vai prevalecer se for dessa forma. Só que não vai, irmãos. O versículo 12, Pedro nos lembra lá, citando o Salmo 34, que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos para as suas súplicas. Deus escuta as nossas orações. Especialmente em meio àquela dor, em meio àquelas orações feitas diante da injustiça. Deus, irmãos, Ele tem pavor da injustiça. E quando com o nosso coração quebrantado, nós colocamos as nossas causas justas diante de Deus, os ouvidos de Deus estão abertos a nos ouvir e a agir por nós. É assim que Deus está com os olhos fitos no que nós estamos fazendo, produzindo bem. E por outro lado, por isso que é mas o rosto do Senhor, olhando para o outro lado, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. E talvez diante da injustiça, do mal que o mundo produz, nós podemos olhar para os nossos tribunais e ter a convicção que às vezes, mesmo procurando os caminhos corretos da justiça, ainda vai prevalecer o mal e prevalecer a injustiça. Mas isso é uma coisa dos nossos tempos. Porque no tribunal de Deus, aquele tribunal que vai ser justo, aquele tribunal que muitos homens não temem, esse tribunal, ele vai punir todo o mal. Todo o mal que a igreja de Cristo passa pelos séculos, será punido no tribunal de Deus. Ninguém vai passar aí ileso, irmãos. E é nessa convicção que a gente tem que caminhar a nossa trajetória, a nossa peregrinação de paz, sabendo que a maldade que nós encontraremos e enfrentaremos nessa caminhada, ela vai ser punida por Deus no seu tribunal. Porque o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os maus. E os olhos e os ouvidos de Deus estão fitos no clamor dos justos. É nisso que nós cremos. E é nisso que nós descansamos. Eu encerro essa palavra, trazendo as aplicações finais, para que, primeiro, a gente tenha consciência que nós somos chamados para ser servos. E como servos, eu preciso olhar para cada um que está do meu lado, aqui no meio da nossa comunidade de fé, e a pergunta que a gente deveria fazer sempre outra é, o que eu posso te servir hoje? Em que eu posso cuidar do irmão hoje? É o amor fraternal, é o cuidado fraternal, é compadecer da mesma dor, é nós olharmos para o outro que sofre e sofrer juntos. O que eu posso te ajudar hoje? Segundo ponto, a gente deve ter a consciência que nós não somos produtores do mal. Nós somos filhos de Deus, filhos da luz, lavados pelo sangue do Cordeiro, nós somos chamados para produzir aquilo que é bom. Nós somos lavados por Cristo Jesus, aquele que em nenhum segundo da sua vida produziu mal. Nós devemos não tratar o mal com o mal, mas abençoar aqueles que nos perseguem. E, por fim, ter a consciência que, apesar da injustiça que possa imperar contra nós, no tribunal de Deus, toda essa injustiça será paga. Será devidamente paga. Ninguém passará impune no tribunal de Deus. Vamos orar?
Deus, obrigado pela tua palavra santa, preciosa aos nossos olhos e aos nossos ouvidos, Deus. E é bem certo, Deus, que a sua palavra é muito desafiadora para nós. Porque nós somos levados pelo nosso coração que é enganoso a agir contrário a tudo aquilo que nós lemos aqui nessa noite. Somos levados a reagir o mal com o mal, Deus. Essa é a verdade. Muitas vezes a ira com a ira, a raiva com a raiva, é assim, Deus, que nós pensamos. Mas o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Espírito do Senhor possa derramar graça e misericórdia sobre as nossas vidas, para que nós possamos, Deus, cumprir aquilo que o Senhor instrui na tua palavra. Amar aqueles que estão diante de nós, amar o próximo, compartilhar com ele a dor, ser misericordioso, ter laços de amizade, de fraternidade com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Também buscar ser fraternos com aqueles que não conhecem a fé em Jesus, para que nós sejamos canais de bênção. O Senhor nos ajude nisso, Deus. Nos ajude a não punir o mal com o mal, por mais que o nosso coração muitas vezes se incline para isso, mas nos ajude, Pai. Em vez de piorar as coisas, a gente possa abençoar aqueles que nos perseguem, abençoar os nossos inimigos, abençoar aqueles, Deus, que muitas vezes realmente, Deus, afetam as nossas vidas. O Senhor nos ajude, Deus, a orar por essas pessoas, a abençoá-las, a orar inclusive pela salvação delas, Deus. Nos ajude, Pai. E com o nosso testemunho, Deus, de submissão ao Senhor Jesus Cristo, e às vezes sofrendo o mal dos nossos tempos, alguns possam conhecer a Jesus. Porque nada é mais precioso do que conhecer o seu nome. Se for necessário, Deus, que por meio, das vezes, da injustiça que nós sofremos, o ímpio conheça o Senhor e se converta. Ó Deus, seus caminhos são inescrutáveis, eles possam, Deus, ser cumpridos, Pai. Por mais que isso doa. E nós sabemos, Deus, que o mal feito contra a tua igreja não passará impune no tribunal divino, e louvado seja o teu santo nome. Nós estamos descansados e a nossa vida está depositada na mão do Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. O Deus justo, o soberano dos reis da terra, e é por isso que nós descansamos, Deus. É por isso que nós obedecemos a sua palavra. Por mais que ela vá contrário, muitas vezes, à inclinação do nosso coração, nós vamos, Deus, em obediência à tua palavra, porque o Senhor diz que é assim que vive um filho do Senhor. Que o Senhor nos ajude nisso, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. Nos ajude, Pai, a caminhar em santidade diante do Senhor. É a oração que eu faço por mim, pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.